Você deseja conhecer a vontade de Deus em relação a certos aspectos da sua vida? Gostaria de ter uma linha direta com o céu para falar com Deus à vontade e ouvi-lo responder? Quando foi a última vez que você pode dizer com confiança que ouviu Deus? Como escolhido, há algumas coisas que podem estar impedindo você de ouvir eficazmente a voz de Deus quando precisa tomar decisões cruciais. Você percebeu, de repente, que não tem ouvido Deus como costumava e quer descobrir o que pode estar impedindo você de ouvir sua voz? Você precisa parar de fazer certas coisas para poder ouvir Deus claramente. Neste vídeo, vou mostrar 5 coisas significativas das quais você deve se afastar para poder ouvir Deus. Antes de continuarmos, se você ainda não curtiu este vídeo e não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso e clique no botão de notificação para receber mais mensagens inspiradoras. Como toda criança, Deus quer se comunicar com você. É possível perceber a diferença entre uma criança criada sob o teto do pai, onde há comunicação regular, e uma que foi criada como órfã. Pela redenção, somos adotados como filhos de Deus, e através de Cristo podemos chamar Deus de Pai. Portanto, Deus sempre quer falar com você. Ele quer ter influência sobre todos os aspectos da sua vida. Ele não quer que você siga no escuro, quando pode sempre se comunicar com Ele e ter certeza de cada passo que dá. Como escolhido de Deus, você deve entender que não pode viver como todo mundo. Há coisas que você precisa começar a fazer assim que percebe que é um escolhido. E também há certas coisas que precisa parar de fazer. Se você se recusar a abandonar essas coisas, elas podem ser prejudiciais ao seu relacionamento com Deus e custar mais do que você pode imaginar. Essas coisas são como pequenas raposas que destroem sua vinha. Quero que você ouça com atenção e se arrependa enquanto compartilho com você estas 5 principais coisas. Número 1. Dúvida e medo. Você precisa parar de duvidar do que Deus já lhe disse no passado sobre Ele e sobre o futuro que Ele tem para você, porque a dúvida mata as promessas de Deus e é o oposto direto da fé. Deus age na terra em parceria com os homens. Ele lhes dá a visão do que deseja realizar e planta a semente em seus corações para que acreditem, porque sem fé é impossível agradar a Deus e trazer o impossível à realidade. A fé é crucial na sua caminhada com Deus. Quando você permanece na dúvida, também impede Deus de falar com você, porque está mostrando a Ele que é um campo improdutivo e que os sonhos que Ele quer lhe revelar serão infrutíferos no seu coração por causa da dúvida. A Escritura fala sobre certas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas ela não foi misturada com fé em seus corações. Hebreus 4:2 diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra de Deus pregada a eles não lhes trouxe proveito por causa da dúvida. A fé é o fertilizante que transforma as sementes preciosas do destino que Deus planta no seu coração em realidade, enquanto a dúvida é a assassina dos sonhos. Quando Deus falou a Abraão sobre quantos seriam seus descendentes na terra, Abraão teve dificuldade em acreditar porque ainda não tinha seu primeiro filho e já estava em idade avançada. Sua esposa já havia passado da idade de ter filhos, mas Deus continuou mostrando-lhe coisas que o ajudassem a acreditar. Houve um momento em que Deus lhe disse para contar as estrelas. Abraão tentou contar, mas depois de muitas tentativas infrutíferas, desistiu. Em outro momento, Deus o levou a um lugar para contar os grãos de areia, o que também era impossível para ele, e Deus lhe disse que assim seria sua descendência.
Deus criou essas situações porque queria que ele acreditasse. Sem a fé de Abraão, Deus não teria conseguido realizar o que queria fazer. Deus precisa da sua fé para operar milagres, seja na cura, na provisão ou em qualquer outra área. Quando você vive na dúvida, afasta Deus e sua presença de você. A dúvida é uma energia negativa. Tudo o que ela faz é afastá-lo de Deus e dos propósitos que ele tem para a sua vida. Depois que Abraão acreditou em Deus, a Bíblia registra que isso lhe foi imputado como justiça. Quando Jesus estava na terra, ele sempre perguntava às pessoas que queria curar: "Você acredita que pode ser curado?" Essa pergunta testava a fé delas e verificava se realmente acreditavam que Deus poderia curá-las. Quando você estuda a vida de Jesus, percebe que ele sempre parava para apreciar aqueles que tinham grande fé. Ele queria que seus discípulos e aqueles ao seu redor entendessem a importância de ter grande fé nele. Você precisa parar de duvidar. Como escolhido, Deus sempre lhe dará sonhos além do comum. Ele lhe dirá as coisas que você mudará, os hábitos culturais que transformará e outras tarefas grandiosas, mas você não pode duvidar delas. Você deve aprender a receber essas profecias com fé, porque o cumprimento do seu propósito não será pelo seu poder, mas pelo poder do Altíssimo em você. Essa dúvida também se estende à dúvida sobre si mesmo. Se você nega os dons que Deus colocou em você e constantemente diz a si mesmo que não é bom o suficiente, se continua duvidando dos talentos e habilidades que Deus lhe deu, não há como ouvir mais de Deus sobre si mesmo. No livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Não há outro caminho para um justo e escolhido viver, senão pela fé. A maioria das suas dúvidas são mentiras que você acreditou sobre si mesmo e sobre suas circunstâncias, mentiras que lhe foram vendidas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a dúvida vem pelo ouvir e ouvir as palavras do diabo e suas mentiras. Você terá dúvidas quando ouvir mais o diabo do que a Deus. O diabo não aparecerá para falar diretamente com você. Ele virá à sua mente para semear sementes de impossibilidade em seu coração e usará algumas pessoas ao seu redor para essa missão. O diabo fará você duvidar das visões que Deus lhe deu, e o propósito disso não é apenas afetar você, mas também aqueles que você nasceu para salvar e libertar. Você precisa enxergar o quadro maior. O diabo não está apenas atrás de você. Ele está atrás do que você carrega como escolhido. É por isso que ele lhe impõe dúvidas e faz você desprezar tudo o que Deus já lhe disse. Você deve cancelar toda dúvida com a palavra de Deus. Busque versículos da Escritura que respondam às dúvidas do seu coração. Quando você duvida da voz de Deus, está enviando uma mensagem a Ele de que você não o conhece. Você também mostra que não conhece a integridade da sua palavra. A Bíblia diz em Salmos 12:6: "As palavras do Senhor são puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes." As palavras de Deus são puras. Elas foram provadas e resistiram ao teste do tempo. A palavra de Deus é perfeita. Ela não voltará vazia sem cumprir o propósito para o qual foi enviada. Essas são verdades que você precisa entender sobre a palavra de Deus. Dúvida e medo andam de mãos dadas e significam que você não conhece nada sobre Deus. Quando você tem dúvidas sobre Deus e sua palavra, há uma revelação sobre Ele que você ainda não compreende totalmente. Estude a natureza, a capacidade e a integridade daquele a quem você serve, e você terá fé completa nele. O medo é outro assassino da voz de Deus em seu coração.
A frase "não tenha medo" está escrita na Bíblia cerca de 365 vezes, como um lembrete para cada escolhido de que Deus não quer que você viva com medo em nenhum dia da sua vida. Porque quando você está com medo, você paralisa completamente a voz de Deus em sua vida. Não há nada que Deus possa lhe dizer nesse estado que você vá realizar, porque estará dominado pelo medo. O medo é o inimigo mais eficiente para paralisar. E você precisa aprender a ser corajoso, pois Deus não pode caminhar com aqueles que vivem confinados dentro de seus medos. O medo faz você tremer e se encolher em lugares onde deveria ser ousado e corajoso. O medo faz você gaguejar onde deveria falar. O medo faz você fugir de situações onde deveria permanecer firme. O medo tem enterrado muitos sonhos nesta geração. Medo do desconhecido, medo da morte, medo do que seus familiares irão dizer, medo da sociedade, medo da sua verdadeira capacidade. Esses medos negam o que Deus diz a você. Você não deve dar ouvidos a essas vozes. A única voz que você deve ouvir é a voz de Deus e o que Ele disse a você. Essa é a única voz em que você deve sempre acreditar e guardar em seu coração. Você não conseguirá mais ouvir Deus quando permitir que a dúvida e o medo entrem em seu coração. Essas vozes irão silenciar a voz de Deus nos seus ouvidos e deixá-lo sem direção e sem consolo. Abrace a voz de Deus quando ela vier. Todos os sonhos que Ele lhe mostrou e as coisas que Ele lhe disse que você fará são verdadeiras, porque Ele não mente. Abrace-as com fé e comece a trabalhar nelas em vez de permanecer na vergonha e na autoderrota. Não tenha medo. Deus está com você. A Bíblia diz em 1 João 4,4: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que o diabo, que ameaça destruir seus sonhos, ou os inimigos que tentam frustrá-lo. Maior é aquele que está em você. Não tenha medo dos planos deles. Não tenha medo de não conseguir cumprir o que Deus determinou para você. Um dos maiores medos que afligem os escolhidos é o medo do fracasso. Mas você não precisa ter medo, porque se Deus lhe disse algo, Ele o cumprirá por amor ao seu nome. Descanse na grandiosidade e na credibilidade de Deus e não permita mais que o medo entre em seu coração. Número 2. Conteúdo negativo. O avanço da tecnologia mundial trouxe muitas vantagens e desvantagens, especialmente para os escolhidos. Se você não for cuidadoso, as desvantagens irão trabalhar contra você, em vez de a seu favor. Uma das coisas que você precisa entender como escolhido é que o seu caminho é diferente daquele que Deus enviou você para libertar. Muitos escolhidos comparam suas vidas com as de outras pessoas, especialmente com aquelas que foram enviadas para libertar. O libertador não pode ser igual àquele que precisa ser libertado. Deus escolheu você para um propósito específico e para cumprir um chamado único. Você deve permitir que essa revelação permaneça em seu coração e oriente suas escolhas. Pare de se perguntar por que você tem que passar por certas coisas que outras pessoas não precisam enfrentar. O seu caminho sempre será mais desafiador, mais espesso e mais longo do que o normal. Jesus passou por diversas situações que as pessoas que ele curou nunca passaram. Moisés jejuou, orou e passou por um treinamento rigoroso de Deus para ser preparado por ele. José, um escolhido, foi lançado em uma cova, vendido como escravo e permaneceu na prisão por muitos anos. Enquanto isso, seus irmãos estavam livres naquela época, vivendo confortavelmente como os outros. Todo libertador escolhido
deve passar por níveis mais altos de sacrifício e exigências mais rigorosas de consagração. Ainda assim, você deve entender que isso serve para prepará-lo para a missão e purificar suas intenções. Você não pode usar as redes sociais como as outras pessoas ao seu redor. A internet expôs os escolhidos a coisas que ou os distraem ou atrasam sua jornada rumo ao destino. Como escolhido, você é o alvo principal do inimigo, porque o diabo sabe que capturá-lo é como prender milhões de pessoas, então ele se esforça para alcançá-lo. O diabo está determinado a pegá-lo por causa do que está à sua frente, e é por isso que você precisa eliminar atividades desnecessárias e vícios. Essas coisas podem não ser pecaminosas, mas levam mais ao pecado do que à justiça. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você consome e com o que alimenta seus olhos são as coisas que entram diretamente em seu coração. Você pode tanto poluir quanto purificar seu coração com aquilo que vê e ouve. Você deve guardar seu coração com toda a diligência como escolhido. Deve ser sensível às comunicações ao seu redor. Tenha cuidado com as coisas que assiste online. Seja cauteloso com os comentários das pessoas sobre assuntos que a Bíblia reprova. Abrir seu coração para essas coisas afetará você negativamente e impedirá que ouça Deus claramente. Quando você enche seu coração com conteúdo e informações inúteis, não está permitindo que Deus fale com você. Seu coração precisa estar puro e sensível à orientação de Deus. Você também deve estar consciente do ambiente em que está. Fique perto de pessoas que desejam crescer e que amam a Deus de todo o coração. Seu ambiente pode influenciá-lo negativamente ou desafiá-lo positivamente. Seu círculo de amigos tem uma grande influência sobre o tipo de pessoa que você se tornará no futuro. Ouça mais sermões, músicas cristãs e podcasts edificantes. Assista a coisas que edificam seu espírito e não aquelas que alimentam sua carne. Seja rigoroso consigo mesmo e estabeleça medidas para garantir que você permaneça seguro por causa do que está à sua frente. Uma das principais razões para disciplinar-se sobre o que vê e ouve é a missão que você tem como escolhido. Como escolhido, você deve sempre estar em sintonia com Deus para saber o que Ele está dizendo a cada passo do caminho. Imagine se por 2 dias Moisés não conseguisse ouvir Deus por causa de um pecado não confessado ou de uma contaminação. O que aconteceria com o destino dos israelitas? Eles ficariam sem direção. A única vez que Moisés se afastou deles para receber os mandamentos que usariam para saber como agradar a Deus e viver juntos, eles decidiram criar um Deus chamado Baal antes que ele retornasse. Em sua fúria, ele quebrou as tábuas da lei. Quando um escolhido perde seu lugar com Deus, ele não compromete apenas sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Não estou dizendo que você deve se tornar ocioso e apenas fugir do conteúdo ímpio. A melhor abordagem é fixar sua mente em conteúdos divinos. Passe o seu dia conscientemente alimentando seu espírito com a palavra de Deus. Passe mais tempo fortalecendo seu espírito e aprendendo com aqueles que você deseja imitar, em vez de alimentar sua mente com conteúdo inútil e impuro. Você deve ser tão sábio quanto a serpente, mas inofensivo como a pomba. As redes sociais também são um sistema que o diabo inventou astutamente para roubar nosso tempo. As redes sociais influenciam as pessoas mais do que elas podem imaginar. Tendências, temas, desafios e outras coisas levam as pessoas para longe e as distraem. O diabo não se importa em impedi-lo de fazer a coisa certa. Entenda que nem tudo o que é bom vem de Deus.
Somente o dom bom e perfeito vem de Deus. Tome precauções com o que você consome online e guarde seu coração diligentemente. Mantenha firme no coração a palavra de Deus que você ouviu. Deus quer falar com você, mas essas coisas estão desviando sua atenção dele. Às vezes, ele fala com você, mas por haver tanto barulho ao redor, você nem percebe que é ele ou que ele já falou. Você deve limitar sua presença nas redes sociais se deseja ouvir Deus claramente. Deus está em toda parte, mas ele não encontra as pessoas em qualquer lugar. Tem que ser em um lugar onde ele sabe que você pode ouvi-lo sem perturbações e interrupções desnecessárias. Portanto, pare de gastar tempo excessivo nas redes sociais como um escolhido e deixe que a missão diante de você tome seu foco, sua energia e seu tempo. Número 3. Desobediência. Uma das coisas que você pode continuar praticando e que apagará a voz de Deus do seu coração é a desobediência. Uma pessoa desobediente recebeu o conselho de Deus sobre um assunto, mas se recusa a seguir o plano e o propósito de Deus para ele. Essa pessoa sabe para onde Deus quer que vá, mas se recusa a seguir o caminho. Quando você continua trilhando o caminho da desobediência, gradualmente apaga a voz de Deus, tornando-a menos clara para seus ouvidos. Deus só falará com aqueles que ele sabe que o obedecerão continuamente. Você deve parar de desobedecer a Deus, porque essa é a principal coisa que extingue o Espírito de Deus de falar com você. Abraão não foi apenas o pai da fé, mas também um modelo de obediência do qual podemos aprender. Depois que Abraão recebeu a ordem de Deus para deixar seus parentes e sua família, ele decidiu seguir o plano de Deus, sem saber para onde estava indo. Não era apenas um grande risco, mas um que poderia custar sua vida. Ele partiu e nunca voltou. Ele escolheu obedecer a Deus, o que o levou a um nível onde falava com Deus como um amigo. Ele se tornou um parceiro confiável de Deus, e Deus não fazia nada sem antes contar a ele. Ele conseguiu alcançar essa profundidade com Deus por meio de um padrão consistente de obediência. Quando Deus lhe dá uma ordem ou instrução e você não a cumpre, você o desobedece e diz a ele que não precisa de sua voz, direção e orientação. A desobediência vai além da ação. Quando você desobedece, está enviando uma mensagem a Deus, e muitas vezes isso é uma demonstração de orgulho. Você pode pensar que sabe como as coisas devem acontecer com base nos princípios do mundo, mas às vezes Deus pode escolher não seguir o caminho normal. Os israelitas queriam derrubar o muro de Jericó, e Deus lhes deu a ordem de cantar ao redor do muro todos os dias. No último dia, eles deveriam soltar um grande grito. Isso não era uma estratégia de batalha. Era algo estranho, pois não era o método habitual para derrubar muros, mas eles escolheram obedecer. Deus nem sempre fala, mas quando ele fala, ele quer que você o obedeça, porque ele só planeja o seu bem. Há momentos em que Deus permanece em silêncio sobre determinados assuntos ou decisões. Nesses casos, ele não dá uma ordem direta e espera que você tome a decisão certa, guiado pela palavra de Deus. Mas quando ele dá instruções, valorize-as e obedeça. Você demonstra que valoriza suas palavras ao obedecê-las. Jesus coloca isso da seguinte forma em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova do amor não está em cantar hinos, em frequentar cultos regularmente ou em proclamar amor por Deus. A evidência do amor por Deus é obedecer ao que ele ordena. Quando você o obedece, ouvirá sua voz com mais clareza. Se você desobedecer, nunca ouvirá Deus claramente ao tomar decisões cruciais. Você terá percepções, mas sua inspiração será confusa.
Para ouvir claramente a direção de Deus, você precisa prestar atenção à sua voz e obedecê-lo. A Bíblia diz que se você estiver disposto e obediente, comerá o melhor desta terra. Isso porque as leis que Deus nos dá não são pesadas ou prejudiciais. As leis de Deus são para sua preservação e seu progresso. Quando Deus ordena que você não faça algo, é para protegê-lo. Muitos escolhidos são ignorantes dessa verdade. Quando você entender isso, encontrará razões para obedecer a Deus. Deus é mais sábio do que você. Deus já viu o fim da sua vida antes mesmo de você começar. Eu não estou apenas lhe dando fatos, esta é a verdade. Deus realmente viu seu fim antes de você vir a esta terra. Então, quando Ele lhe diz para fazer algo, saiba que é para o seu bem, pois Ele é seu Pai. Nenhum pai quer que seu filho falhe ou traga desonra para si. Deus está mais comprometido com o seu crescimento, excelência e estabelecimento do que você mesmo, porque Ele quer que você traga glória ao seu nome. Como escolhido, desobedecer a Deus colocará sua vida em perigo. A desobediência a Deus traz mais calamidade do que você pode imaginar, pois a vida foi projetada para funcionar por leis, e quebrar a lei tem consequências naturais. Deus não necessariamente o pune por quebrar suas leis. As próprias leis contêm julgamento embutido, e quando você as quebra, elas o quebram. Essa é a supremacia das leis de Deus. Elas não podem ser quebradas. Isso é crucial, mesmo em instruções e mandamentos pessoais. Considere fora de questão desobedecer a Deus. As leis de Deus podem trazer vida ou morte. Ter o dom do livre-arbítrio não significa que você deva decidir ser tolo. A tolice é voltar seu coração contra as leis de Deus. Isso só levará à destruição. Muitos escolhidos usaram o poder da escolha para tomar decisões terríveis contra si mesmos e contra seu destino. Deuteronômio 30:19 diz: Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Suas decisões vão além de você. Elas afetam seus filhos e aqueles ao seu redor. A única maneira de escolher a vida é seguindo as leis de Deus e permanecendo nelas para sua proteção, provisão e preservação. Se você perceber que a voz de Deus tem diminuído em seu coração, verifique se obedeceu à última instrução que Ele lhe deu. A desobediência fará com que Deus não fale mais com você até que você cumpra o último comando que Ele lhe deu. Deus não é falador. Ele fala, mas apenas quando necessário. Quanto mais você desobedece, mais mostra a Ele que suas palavras são irrelevantes e Ele não desejará mais falar com você. Quero que você examine cuidadosamente as áreas em que tem sido desobediente a Deus e retorne para Ele. Talvez Ele tenha lhe dito algumas coisas que você anotou, mas você se recusou a colocá-las em prática. Volte a elas e obedeça. Quando você lê a palavra de Deus, mantenha-se aberto a instruções diretas também. A Bíblia diz que a palavra de Deus é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Deus pode instruí-lo também através da Bíblia. Esforce-se para anotar essas coisas e também colocá-las em prática. Pare de desobedecer a Deus e humilhe-se diante dele. A desobediência também é um sinal de orgulho. Submeta-se a Deus e Ele o exaltará. Seja como o salmista que amava as leis de Deus. Ele as valorizava e sempre as mantinha diante de seus olhos. As leis de Deus são perfeitas. Lembre-se, elas são para o seu bem. Você pode pensar que já sabe o que os escolhidos devem parar de fazer, mas ainda tenho algumas coisas importantes para compartilhar com você. Não vá a lugar nenhum. Continue atento enquanto compartilho o número 4 com você.
você pode se surpreender com o que é. Número 4. Agradar pessoas e materialismo. Muitos escolhidos desviaram seu foco e motivação do que era originalmente para algo diferente. O pior é que muitos nem sequer percebem. Eles pensam que ainda estão no caminho certo. Foi uma transição subconsciente. E eles não perceberam até agora. Mas preciso compartilhar isso com você para que possa se examinar e ver se ainda está na direção correta. É muito fácil passar de alguém que busca agradar a Deus para alguém que busca agradar as pessoas. Você não saberá o dia exato em que essa transição acontece. Por isso, você deve permanecer conectado a Deus. É fácil se desviar sem perceber. Quando a opinião das pessoas sobre o que você faz se torna o principal critério e a primeira pergunta que você se faz antes de agir, você já começou a se afastar. Seu coração sempre revelará onde está o seu tesouro. Você está caminhando para agradar a Deus ou para obter a aprovação dos homens? Quero que você tire um tempo para refletir sobre isso com atenção. Você pode ainda estar realizando a obra do Senhor, mas ter mudado suas intenções. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas, mas seu coração já não está onde costumava estar. Agora, seu desejo é algo diferente do reino de Deus se manifestando na terra. Se a motivação por trás de tudo o que você faz é principalmente agradar aos homens e parecer bom diante deles, e não revelar, glorificar e honrar a Deus, você começará a ter dificuldade para ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que a voz de Deus nos dá é revelação e direção sobre o que fazer. Deus continuará a guiá-lo quando você intencionalmente seguir o caminho dele e fazer a sua vontade. Deus guiará e dirigirá seus passos, porque você deseja agradá-lo e glorificá-lo. Mas quando você volta seu olhar para os homens e apenas para eles, ele se afastará, para que você perceba que iniciou uma jornada sem ele. Muitos escolhidos começaram bem. Começaram com um coração para Deus. Buscavam fazer a obra de Deus com todo o coração. Mas ao longo do caminho, o materialismo e a cobiça os desviaram. Eles continuaram se afastando da presença de Deus até perderem completamente o seu lugar e posição no reino de Deus. Como escolhido, não há problema em querer fazer grandes coisas para Deus, mas seu foco deve ser sempre revelar e glorificar Deus ao mundo e tornar-se uma bênção para outras pessoas. Aqueles que buscam agradar aos homens constantemente rebaixam seus padrões para satisfazê-los. Eles não se importam em ir contra Deus para serem aceitos pelos homens. Essas pessoas não conseguirão ouvir a voz de Deus. Deixe que Deus e sua palavra sejam o critério e o padrão que você usa para escolher seus amigos e as pessoas ao seu redor. Se você sabe que uma pessoa não tem interesse em Deus, ela não deve fazer parte do seu círculo próximo. Pare de criar amizades com aqueles que pertencem ao mundo. A Bíblia diz em Tiago 4:4: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo significa que você escolheu essas pessoas para fazerem parte da sua vida e das influências que podem afetar seu processo de tomada de decisões. Deus não está dizendo que não devemos nos relacionar com elas, mas que não devemos ser amigos delas. O conceito de amizade de Deus envolve um relacionamento em um nível intenso. Você pode ter conhecidos que não são crentes, mas precisa saber onde traçar o limite. Jesus comeu com pecadores, mas apenas comeu com eles. Ele não compartilhou de suas ideias nem aceitou suas crenças. Em diferentes momentos da sua vida, você precisará se relacionar com pessoas do mundo. Você deve se relacionar com elas com sabedoria, mas sem se perder. Ouvir Deus falar com você
é um dos maiores bens que você pode ter. Não troque isso por nada na sua vida. Proteja isso com zelo e evite coisas ou pessoas que possam roubá-lo de você. Quando um escolhido é materialista e tem afinidade com as coisas do mundo, ele perde a voz de Deus, porque a voz de Deus não competirá por espaço. A cobiça dos olhos não pode dominá-lo. Você deve controlar seus desejos e não permitir que eles o conduzam. Caso contrário, perderá a voz de Deus. Pare de tentar agradar as pessoas. Pare de tentar corresponder às expectativas dos outros sobre você. Eles não conhecem sua verdadeira capacidade. Eles não sabem do que você é feito porque não foram eles que o criaram. Pare de tentar ser como eles ou ser aceito por eles. Você é completamente diferente. Esforce-se apenas para agradar a Deus e buscar o seu amor, pois Ele conhece seu verdadeiro potencial. Se Ele diz que você pode fazer algo, então você pode. Se Ele espera algo de você, é porque Ele já colocou isso dentro de você. Que tudo o que você faz seja voltado para agradar a Deus e exaltar o nome dEle o tempo todo. Como escolhido, não seja movido por riquezas materiais. Essa é uma tentação que já capturou muitos. Existem dois senhores na terra, Deus e o dinheiro. Você não pode servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Você precisa decidir agora e fixar sua mente apenas naquele que realmente importa. Concentre-se nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A Bíblia diz isso em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se você realmente deseja ouvir a voz de Deus claramente, que sua motivação e aspiração sejam agradar a Deus. Você não pode se esconder dele, então ele sempre saberá o seu coração, sua motivação mais autêntica e suas verdadeiras aspirações. Não busque agradar as pessoas, em vez disso, busque agradar a Deus e Ele sempre lhe dirá como fazer isso. Número 5. Ocupação excessiva. Esta é uma das ferramentas mais poderosas do diabo para garantir que os escolhidos percam a capacidade de ouvir a voz de Deus. A situação econômica do mundo piorou e muitas famílias estão fazendo de tudo para sobreviver. Muitos casais têm 2 ou 3 empregos, trabalhando sem parar, lutando pelo que comer e beber e nunca tendo tempo para o que realmente importa. Muitas famílias estão desmoronando porque tudo o que têm é uma casa, mas não um lar. A comunicação entre os membros da mesma família diminuiu e a maioria vive em um ciclo constante que nunca muda. Depois que uma pessoa comum luta por anos para obter um diploma do ensino médio, ela começa a buscar uma instituição de ensino superior. Depois de conseguir isso, faz o necessário e começa a procurar um emprego onde puder. Muitas pessoas estão tão ocupadas tentando ganhar a vida que esquecem de viver. Aqui e ali estão sempre atarefadas, mas fazendo muito pouco progresso. Isso acontece porque estar ocupado não significa ser eficaz. Você pode estar ocupado e não ser produtivo. O que torna muitas pessoas eficazes é exatamente aquilo que elas negligenciam em sua busca por estarem ocupadas. E isso é a voz de Deus. Deus não pode falar quando sua mente está ocupada e preocupada com muitas coisas. Jesus e seus discípulos foram visitar Maria e Marta em certa ocasião. Assim que ele entrou, Marta colocou seu avental e imediatamente foi para essa cozinha preparar algo para Jesus e seus discípulos, enquanto Maria o recebeu e sentou-se aos seus pés. Jesus não demorou a começar a ensinar como era seu costume. Depois de algum tempo sozinha na cozinha, Marta reclamou com Jesus, pedindo que ele mandasse Maria ajudá-la, e aqui está a resposta de Jesus em Lucas 10:41. Marta, Marta, respondeu o Senhor, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus então concluiu
que apenas uma coisa era necessária. Essa declaração provavelmente deixou Marta triste, mas era a verdade. Jesus queria que ela entendesse que não estava errado usar sua iniciativa para preparar uma refeição para seus visitantes. Mas talvez eles nem tivessem vindo para comer. Talvez já tivessem comido antes de chegar. Jesus estava colocando algo acima de outra coisa. Ele não estava dizendo que cozinhar era errado. Ele estava dizendo que uma coisa era mais importante que as outras. Jesus não estava condenando Marta, mas convidando-a a priorizar algo acima das outras coisas. Maria provavelmente também tinha planos de preparar algo para Jesus e seus discípulos, mas estava apenas esperando o momento certo. Ela também poderia ter planos, mas assim que percebeu que Jesus estava ensinando, mudou e decidiu ouvi-lo primeiro. Quero que você examine sua vida e veja o quanto sua rotina tem sido ocupada. Sei que você tem reclamado que não tem ouvido a voz de Deus claramente, mas quero perguntar se você tem dado a Deus um tempo de qualidade. Deus não fala em qualquer lugar. Quantos minutos por dia você separa para falar com Deus? Muitas vezes você sai apressado e quando volta tarde da noite está exausto do trabalho do dia. Com a demanda atual por contas, despesas e sustento, você tem lutado para dar conta de tudo, mas precisa valorizar algo acima das outras coisas. A ocupação excessiva secará a voz de Deus dos seus ouvidos. Quando você está ocupado demais para Deus, ouvi-lo em um mundo agitado se tornará impossível. O diabo organiza cuidadosamente o sistema deste mundo para garantir que você não tenha tempo para se encontrar com Deus como escolhido. Se você quiser se comunicar com Deus, terá que ser intencional e determinado. Se você não separar tempo do seu dia para estar com Deus, sua voz desaparecerá suavemente dos seus ouvidos e você perderá a capacidade de discernir sua voz. Talvez você esteja se perguntando sobre o pecado que cometeu, mas quero que saiba que você não pecou. Você não ofendeu a Deus. Você apenas tem estado ocupado demais para ouvi-lo. Deus não pode falar em meio ao barulho quando sua alma e mente também estão sobrecarregadas com vários pensamentos, problemas, prazos e outras preocupações. A Escritura diz em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Você não pode ouvir Deus se não estiver quieto. O trovão pode vir, os ventos podem soprar e outras coisas podem acontecer. Mas se você quiser ouvir a voz de Deus, precisa estar em silêncio. Se você criar tempo para ouvir Deus todos os dias, perceberá uma grande melhora em sua capacidade de ouvi-lo. Deus quer falar com você. Ele quer guiá-lo em seus passos e instruí-lo sobre o caminho que deve seguir. Mas você tem tempo para ele? Talvez você precise criar tempo para ele em sua agenda lotada. Talvez precise escolher um horário específico para se encontrar com ele todos os dias. Essas disciplinas o ajudarão a estabelecer um relacionamento vivo com Deus, onde poderá ouvi-lo claramente. Deus também quer falar com você sobre o seu dia. Ele quer corrigir alguns erros que você cometeu, mas você precisa reservar tempo para ele. Se você está ocupado demais para Deus, então está ocupado demais. Olhe cuidadosamente para o que pode ser removido, para que você tenha tempo para Deus. Lembre-se da declaração de Jesus para Marta: apenas uma coisa é necessária. Outra coisa que todo escolhido deve abandonar é um coração rancoroso. Deus não gosta de pessoas que têm dificuldade em perdoar os outros. Ele sabe que perdoar nunca é fácil, mas é necessário. Você perdoa porque foi perdoado. Errar é humano, mas você deve ser capaz de perdoar
porque o divino agora vive em você. Não há desculpa para guardar rancor, pois as Escrituras dizem: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Na oração do Pai Nosso, Jesus vincula nosso recebimento de perdão à nossa capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Para ouvir Deus claramente, você deve liberar as ofensas das pessoas. Perdoe-as assim como Deus perdoou você. Não as julgue pelo passado. Você também deve perceber que precisa ter um coração pronto para suportar as fraquezas e os excessos das pessoas. As pessoas sempre o ofenderão, mas você deve refletir a natureza de Deus em você. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela palavra que chegou a mim hoje. Obrigado pela sabedoria em tua palavra e pela revelação que me deste hoje. Por favor, recebe toda a glória, Senhor. Obrigado por tudo o que já fizeste por mim e por como tens me sustentado. Agradeço porque é por tua misericórdia que não fui consumido. É por teu amor que ainda estou vivo. Eu te louvo e te adoro. Toda a glória seja para ti, Senhor amado. Pai Celestial, te agradeço porque me fizeste um dos escolhidos. Tu me escolheste como um vaso que pode ser usado para a tua glória. Não é porque sou o melhor, mas porque decidiste me ajudar pela tua graça. Obrigado porque tens sido minha força e meu escudo. Tens trabalhado em minhas fraquezas, limitações e falhas. És tu que tens me purificado para um propósito maior. Obrigado, Jesus, porque teu desejo e plano para mim são de bem e não de mal. Senhor Jesus, submeto minha vida a ti. Por favor, molda-me e faz-me para a tua glória. Cria em mim um novo coração e renova teu espírito dentro de mim. Trabalha em mim até que eu me torne um vaso brilhante, adequado para a tua glória. Aprendi com tuas palavras as coisas que devo abandonar para poder ouvir tua voz claramente. Mas antes de começar a orar, quero te agradecer pela beleza da tua voz. Tua voz tem sido minha guia e luz na escuridão. Tua voz é minha maior bênção e te agradeço pelo dom dela. Senhor, oro contra todo espírito de dúvida que sempre invade meu coração quando tu falas. Sei que tu não és um homem e que nunca mentes, mas às vezes tenho dificuldade em acreditar no que disseste em tua palavra sobre minha vida. Senhor, oro contra toda forma de dúvida. Todo pensamento que sempre me leva a desacreditar em tuas palavras preciosas e profecias sobre minha vida, eu o repreendo. Senhor, ajuda-me a acreditar mesmo diante dos desafios. Ajuda-me a crer mesmo diante das dúvidas. Dá-me uma fé firme e irresistível que não possa ser abalada e ajuda-me a acreditar apenas em tua palavra e não nas minhas circunstâncias. Dá-me coragem para sempre enfrentar meus medos. Concede-me graça e ousadia para permanecer firme sem medo. Ajuda-me a chegar à compreensão e entendimento do Espírito de Deus em mim. Ajuda-me a entender o quão ilimitado sou. Recebi força e capacidade para fazer o impossível pelo meu Deus. Fortalece-me e desperta-me para ser um vaso radical para o teu uso e ajuda-me a enfrentar meus medos. Pai, peço que me ensines como proteger meu coração e guardar minha mente. Minha mente está sempre ocupada com muitas coisas. Ensina-me a ser calmo. Ajuda-me a desviar meus olhos das coisas que corrompem. Quero purificar meu ambiente e permanecer firme pelo que é certo. Protege meu coração dos dardos do pecado e dos outros vícios do diabo. Fixa meu olhar em Jesus e ajuda-me a amar minha transformação acima de todas as outras coisas. Peço perdão por qualquer maneira que eu tenha te desobedecido. Senhor, agora entendo que, quando me dás instruções é por amor. Quando me dás mandamentos, não é para me restringir, mas porque queres o melhor para mim. Senhor, peço graça para permanecer obediente a ti.
Disseste em tua palavra que a obediência é melhor do que o sacrifício e que ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Também peço misericórdia por qualquer maneira que eu tenha interrompido teus planos ao ser desobediente a ti. Peço tua compaixão e graça nos lugares onde minha tolice me desviou do caminho certo. Por favor, ajuda-me, Senhor. Querido Senhor, submeto meu coração a ti. Por favor, trabalha nele novamente e purifica minhas intenções. Não quero ser alguém que busca agradar aos homens. Ajuda-me a submeter-me constantemente apenas a ti. Não quero começar bem e terminar mal. Concede-me a graça de começar e terminar bem. Separa-me também do materialismo. Ajuda-me a manter meu olhar em ti. Que meu desejo seja apenas te agradar e glorificar. Purifica minhas intenções e faz com que sejam puras aos teus olhos, Senhor. Também oro por tua ajuda divina na administração das minhas atividades. Oro por sabedoria para saber o que fazer e como fazê-lo. Oro para que me ajudes a entender como priorizar-te acima de tudo e não ser enganado, pensando que outras coisas são mais importantes do que tu. Ajuda-me a sair da corrida desenfreada e a sempre estar à frente do jogo. Sei que o diabo não quer que eu tenha tempo para ti, mas oro para que, a partir de hoje, me ajudes a sempre ter tempo para estar contigo e aprender aos teus pés. Dá-me a graça de começar e de permanecer constante. Senhor Jesus, também oro para que me ajudes a perdoar os outros, assim como tu me perdoaste na cruz. Ajuda-me a ser misericordioso, assim como tu és misericordioso. Torna-me lento para a ira e lento para a indignação, mas abundante em misericórdia. Guia-me pelo caminho eterno e ajuda-me a não ser julgador. Senhor, quero ouvir-te. Por favor, afia meus ouvidos e ajuda-me a abandonar as coisas que não edificam. Amém. Amado, Deus escolheu você para um propósito maior, mas se você deseja ouvi-lo mais para obter sua direção e liderança, deve parar com essas coisas. Há também algumas coisas que você sabe que está fazendo, mas que não foram mencionadas aqui e que podem te afetar negativamente. Abandone-as, pois elas o afastam de Deus. Deus deseja intimidade com você para poder ajudá-lo a navegar pelos desafios da vida, mas você precisa estar ao alcance dele. Crie tempo para estar com ele e entenda que ele está sempre pronto para ajudá-lo. Deus não é seu inimigo, ele é seu pai e seu prazer é vê-lo ter sucesso em todas as suas empreitadas. Lembre-se de que você tem uma missão que deve cumprir. A vida não é apenas sobre você, mas também sobre todos aqueles que estão ligados a você. Foque-se em cumprir sua missão e deixe que esse seja seu principal objetivo. Você não precisa ser perfeito para que Deus possa usá-lo. Deus é um mestre em pegar qualquer pessoa de onde ela está e transformá-la em ouro. Deus tem grandes planos para você, mas certifique-se de segui-lo. Parabéns por ter ficado até o final deste vídeo. Você foi abençoado e transformado por esse encontro. Por favor, inscreva-se neste canal se ainda não fez isso. Clique no botão de notificações para não perder outros vídeos inspiradores. Além disso, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos e entes queridos. Vejo você no próximo vídeo.